É importante porque coincide, não por acaso, com uma troca também de energia para o nosso planeta. Um milênio termina, um novo milênio vem e os espíritos são categóricos em afirmar que a nossa Terra também se transforma. Lembram-se daquela música lindíssima, que conta que foi Maria quem ensinou Jesus a falar, que o ensinou a andar. Pois é, nós nunca pensamos nisso, não é? Jesus poderia ter de repente surgido, ter se materializado, envolvido as massas, mas ele se fez criança. Ele, que era superior a todos nós, a alma mais perfeita que já viveu na Terra, permitiu que Maria o ensinasse a caminhar, a falar, que o ensinasse a raciocinar novamente, passando pelo mesmo padrão de todos nós, exatamente para nos lembrar que começamos sempre, novamente, quantas vezes forem necessárias. E o nosso planeta atravessa agora essa mudança, por isso os nossos filhos, mais do que nunca, precisam do nosso apoio, precisam que demonstremos que somos seus grandes amigos e incentivadores, ainda que mais tarde comprovem que são almas milenares, mais experientes que nós mesmos. Emmanuel tem uma frase que eu gosto muito e que diz assim: para todo filho nós escolhemos e imaginamos a universidade, mentalizamos sempre que nosso filho será brilhante, qualquer que seja a carreira que siga, mas, às vezes, para aquele filho, a enxada será a tarefa ideal. A simplicidade e a dificuldade de aprender as lições muitas vezes mostraram que o seu caminho é realmente o caminho de viver de uma forma mais serena, mais desapegada, menos, talvez, brilhante aos olhos do mundo, mas mais aperfeiçoada. E isso aconteceu com o próprio Cristo. Lembram-se daquela passagem? Ele tinha só 5 anos e já carregava um serrote pesado para entregar a José na carpintaria. Maria bordava quando o viu passando. Ele era uma criança brilhante, e começou a imaginar que juiz o filho não seria. Que doutor da lei poderia superá-lo. E ela, que, naturalmente, não expressava palavras, simplesmente bordava, não pôde perceber que Jesus lia os seus pensamentos. Na terceira ou quarta vez que ele passou carregando o mesmo serrote, ela percebeu que tinha alguma coisa errada. Ele não ia para a carpintaria, mas ia e vinha na frente dela o tempo todo carregando o serrote, quase maior do que ele. Até que ela parou, olhou e ele imediatamente lhe disse: minha mãe, não sonhe para mim os sonhos da terra, porque eu não vim para ser servido, mas para servir. Ele tinha 5 anos quando disse isso a Maria pela primeira vez. E ali ela começou a sentir que aquele filho era muito diferente realmente, que ele não tinha vindo para sua felicidade pessoal, mas para a de todos. Divaldo Franco, esse ilustre orador baiano, conta-nos que, quando se tornou espírita, fê-lo escondido de sua querida mãezinha, que ele temia não fosse aceitar essa religião. Só que, como passou a viajar muito, ela passou também a desconfiar de que algo acontecia a ele, e de que aquelas viagens não seriam só a serviço, como ele lhe costumava afirmar. Convidada um dia a assistir a uma palestra espírita, ela reconheceu ali, como orador, o seu ilustre filho e, ao contrário do que ele imaginava fosse acontecer, pediu que, em casa, ele fizesse com ela a leitura dos evangelhos, para que ela entendesse um pouco mais daquela doutrina que já havia conquistado o coração do seu filho. No primeiro evangelho em casa, então, eles estudaram o que era vida além da morte, o que era acreditar que se era imortal, o que era acreditar em reencarnação. Ela achou tudo tão bonito e tão lógico que disse a ele: meu filho, será que, se eu me esforçar muito, um dia fico espírita igual a você? Ele se envergonhou porque a mãe era tão bondosa que, na verdade, era muito mais espírita do que ele, e, a partir daquele dia, em todo entardecer eles se sentavam para estudar o Evangelho e o Livro dos Espíritos, a pedido dela. Ela começou então a desenvolver uma mediunidade tardia, começou a ver os espíritos. Certa época ela ficou muito gripada, e, num dia, toda satisfeita, lhe disse assim: Divaldo, eu acho que vou morrer hoje. E ele respondeu: por quê, mamãe? Que história é essa? Ela então explicou: você já viu o seu pai? Ele disse: não. Pois eu vi o seu pai. Hoje cedo ele me apareceu e, tudo satisfeito, disse que a minha hora está chegando. Imaginem vocês, ela ficou toda feliz e botou um vestido novo, como alguém que vai se encontrar com o namorado, porque o marido estava morto há muitos anos e ela tinha muitas saudades dele.
Ela já tinha uma gripe que não ia embora nunca, algo que, na verdade, não era uma gripe, era um problema grave de pulmão. E, no fim daquele dia, teve um mal súbito. Chamou o Divaldo, deitou-se, pediu que todas as crianças do lar onde trabalhava fizessem uma fila para que ela as abençoasse e, quando Divaldo e Nilson, seu irmão, abraçaram, ela segurou a mão do Divaldo e disse: Divaldo, meu filho, não dói nada, diga isso a todas as pessoas. E morreu. Uma semana depois, Divaldo Franco foi inaugurar um abrigo de idosos e, quando ia se levantar e cumprimentar a plateia, pôde vê-lo entrar de braços dados com o Dr. Bezerra de Menezes. Ele conta que quase morreu naquela hora. Uma semana depois da morte, a mãe ali estava, atravessando a plateia. Então ela chegou até a mesa e disse a ele: meu filho, diga a eles que ninguém morre. Eu estou aqui para dizer a você, meu filho, que é tudo verdade, que ninguém morre. Eu encontrei o seu pai, somos de novo namorados, como quando éramos jovens. Divaldo conta que, naquela hora, caiu em prantos, ao perceber que, na verdade, ninguém morre mesmo. Ali estava sua mãe, desencarnada mas feliz, porque havia reencontrado a sua família, que já estava, há muito tempo, no mundo espiritual. E eu tenho absoluta certeza, depois desse nosso bate-papo, que, um dia, isso acontecerá também conosco. Nós voltaremos à verdadeira vida, e com que satisfação falaremos de tudo o que pudemos fazer pelas pessoas que amávamos e de como soubemos amar aquelas que não gostavam de nós. Poderemos dizer às pessoas, no mundo espiritual, que respeitamos o direito alheio e que tornamos caridade um hábito tão sereno nas nossas vidas que não realizá-la diariamente tornou-se, para nós, um tormento. Que nós não admitimos mais não praticá-la, porque todos os dias realizamos um gesto de amor ao mais próximo. Eu tenho absoluta certeza de que um dia, daqui a muitos anos, todos nós nos reencontraremos no além, para falarmos das alegrias de continuarmos vivendo. E não mais veremos as nossas casas espíritas com essas paredes materiais, mas como grandes corações que um dia nos acolheram a todos e nos ensinaram uma forma mais feliz de fazer os outros felizes, sendo felizes também. Que não tenhamos receio algum, que tenhamos todo cuidado com a nossa vida, com todos aqueles que nos são caros. Tenhamos cuidado ao volante, cuidado quando a vida de outrem estiver nas nossas mãos. Mas, se chegar o momento de nos separarmos de alguém, através do que se convencionou chamar morte, tenhamos a serenidade de aceitar. Choraremos, sim, de saudade, mas agradeceremos a Deus pelo convívio que tivemos com aquela pessoa. Faremos como Viana de Carvalho, que, assistindo ao próprio velório, olhou para o próprio corpo, fez uma oração sentida e disse: Deus te abençoe, corpo amigo, por tudo que você me proporcionou na terra. E, assim dizendo, virou-se e saiu do próprio velório. Nós talvez não tenhamos condições de nos vermos no próprio velório sem nos desequilibrarmos, mas, sem dúvida alguma, seremos recebidos pelos amores que já partiram. Renderemos graças a Deus por tudo o que nos aconteceu na terra e agradeceremos ainda pela oportunidade que temos de sempre podermos recomeçar. Não tenhamos nenhum receio de morrer fisicamente, porque estaremos renascendo, como um dia morremos para o lado de lá, voltando à terra através de nossas mães. E nos lembremos de Emmanuel, quando diz: a única morte que existe é a de quem perdeu a fé, essa, a única morte, a de quem não creu em mais nada. Que essa seja a única morte que jamais conheçamos, a de não acreditarmos em nós mesmos e nem em Deus, acima de tudo. Que Deus nos guarde, nos abençoe e que um dia, daqui a muitos anos, porque vamos aproveitar ainda muito as coisas boas que a Terra tem para nos oferecer, e ainda há muitos resgates para realizarmos, nós possamos, ao retornarmos à pátria dos espíritos, ouvir aquilo que é o sonho de toda a alma. Seja bem-vindo, amigo. O mundo ficou um pouco melhor porque você viveu nele. O nosso desejo final é o de que cada um de nós, um dia, quando chegar o nosso dia, possa ouvir isso, que o mundo ficou um pouco melhor porque nós vivemos nele. Que Deus nos guarde e abençoe sempre. 7. Atavismo espiritual. Vamos falar um pouco sobre atavismo espiritual. Se você for procurar no dicionário, lá está escrito: atavismo é uma série de características físicas ou psíquicas herdadas de remotas épocas.
Essa é a definição de atavismo que está no dicionário. Oportunamente os espíritos amigos, através da doutrina espírita, no seu corpo de estudo, falam-nos de um outro tipo de atavismo. Porque, vejam, ali no dicionário está o atavismo físico e o psíquico, mas não se pode falar de atavismo psíquico sem se falar no atavismo espiritual, naquilo que é tão forte em nós, ainda, que não conseguimos transformar. Algo negativo que está no fundo do nosso íntimo e que nós não conseguimos transformar para o positivo. Muitas vezes temos até uma vida equilibrada, mas algo em nós, um pedacinho nosso, quase que inveja alguém que é farrista, alguém que leva a vida sem compromisso, alguém que diz, eu não tô nem aí, eu vivo o dia a dia, eu não me responsabilizo por nada, eu não respeito ninguém, também não quero que ninguém me respeite, eu não prometo nada a ninguém. Também não quero que me prometam. Então nós ficamos assim, com aquela coisa, meu Deus, que inveja. Coitado de mim, que estou preso sob tantas responsabilidades. Mas, quando o conhecimento da alma imortal felicita-nos, não podemos mais permitir que aquilo que é atávico em nós de vidas passadas e que foi negativo para nós, tantas vezes, tenha império novamente sobre a nossa personalidade. Vejam, quando nós falamos, por exemplo, de tentação. Tentação é sempre a repetência do nosso atavismo. É, de novo, aquela prova, aquela dificuldade, aquele alguém que chega nos fascinando e nos convidando ao desprezo dos nossos deveres, dos nossos compromissos afetivos primeiramente colocados em nossa vida. E nós sabemos que todo o passado retorna de forma diversa, mas, muitas vezes também, exatamente como em outras vidas. Então se, por exemplo, em vidas passadas, não soubemos respeitar o lar que tivemos, um lar amoroso que nos apoiava, muitas vezes na atual existência, na infância, retornamos e somos abandonados ao nascer por aquela que nos gerou, para que saibamos, vivendo no lar alheio, às vezes por pura tolerância de alguém que nos acolheu, o quanto é triste ter um lar feliz, harmonioso e desprezá-lo, abandoná-lo. Esse expôs o que, hoje, muitas vezes, é rude conosco, quem sabe já não tenha sido abandonado por nós em outra vida. Já imaginou ele sendo abandonado com 4, 6 filhos, em encarnações passadas? Nessa encarnação ele se casa novamente com a antiga esposa, mas, de vez em quando, ele a observa, tem ímpetos de raiva e não sabe por quê. É a lembrança do passado voltando. É aquilo que permaneceu com ele, porque a sensação de abandono, esses sentimentos que nos marcam muito, ficam muito fortes no nosso psiquismo, são quase inesquecíveis, embora haja, a cada nova encarnação, o chamado esquecimento do passado. E o que é esse esquecimento? Nós passamos por um processo de tratamento espiritual entre uma existência e outra, e passamos, inclusive, por processos de cirurgia espiritual, de cirurgia psíquica, para amenizarmos determinadas recordações de situações muito traumáticas, muito horripilantes que nos aconteceram e que não devem ser trazidas à tona da nossa lembrança numa vida posterior. Esses sentimentos são, não extirpados, mas convenientemente isolados dentro do nosso psiquismo espiritual. Vocês se recordam, todo mundo deve ter assistido A Viagem, uma novela da Rede Globo que passou há algum tempo. Pois bem, na novela, todas as vezes que Otávio Jordão, o advogado, encontrava Edna e eles tinham uma discussão, ele dizia: eu tenho certeza que nós já vivemos isso. Algo me diz que nós já vivemos uma situação assim. E, no dia em que ela deu uma bofetada nele, ele disse: eu tenho certeza que você já me bateu antes. Ela ficava achando que ele era doido de pedra, porque, como é que ela já tinha batido nele, se eles estavam se recém-conhecendo? O caso dos dois, na novela, era exatamente atávico, por assim dizer. Eles tinham vivido no século passado uma situação de rompimento que estava novamente se processando. Mas, na existência atual, o que acontece? No auge do amor, ele morre. Então é aí que entra o resgate. O atavismo é exatamente isso, é guardar, no mais profundo de nós mesmos, as lembranças daquilo que de cruel nós fizemos, que está marcado em nós como um filme. E é por isso que, quando nós vamos plasmar um corpo novo, o fígado vem ruim, se fomos um alcoólatra, a vesícula vem ruim, se nos excedemos nos bacanais, naquela coisa de comer, de beber, de aprontar. Vem a vesícula ruim,
vem o fígado ruim. Já renascemos numa família que tem caracteres de problema renal, de problema de fígado, de problema de vesícula. Porque a hereditariedade material, física, tem uma força muito grande e existe exatamente porque há uma planificação no mundo espiritual para que venhamos por determinado tronco familiar. Por exemplo, às vezes você tem uma mãe que esbanja saúde, que vem de uma família onde morre todo mundo com 100 anos. Mas você é dos caracteres da família do seu pai, na qual morre todo mundo dormindo, com 40 anos. Daí você vai ao médico, puxa, doutor, mas porque eu herdei as características da família do meu pai que morre cedo e não herdei as da família da minha mãe, que morre todo mundo velhinho? Ora, porque há um planejamento nesse sentido. Porque, na hora da fecundação, quando os gametas se juntaram para formarem o seu corpo físico, na verdade já havia preponderância, por determinação dos laboratórios da espiritualidade maior, daquelas energias do seu pai. Raramente um de nós pode dizer que nunca viveu uma situação em que não dissesse que parecia já tê-la vivido antes. Quantas vezes isso já não aconteceu com vocês? De vocês estarem num determinado diálogo e dizerem, meu Deus, eu já passei por isso. Eu já vi isso acontecer. Ou então, eu já passei por esse lugar e nunca ter estado lá. Tenho uma amiga que nunca havia estado na França. Quando ela chegou em Paris pela primeira vez, assim que saiu do aeroporto, começou a dizer, aqui tem isso, bem ali tem aquilo, virando ali tem uma loja que foi fundada há 100 e tantos anos. Falando de lugares que existiram há mais de um século. As pessoas que estavam ali para recepcioná-la ficaram impressionadas, porque ela só se lembrava de lojas que já não existiam mais, de ruas que já não existiam mais, quer dizer, coisas de vida passada. E os espíritos dizem que, quando nós vamos a um lugar que já nos foi muito caro, temos vontade de chorar o tempo todo. Nós sentimos uma emoção difícil de controlar. É por isso que, quando nós reconhecemos alguém, temos essas emoções também. Quantas pessoas nós conhecemos na nossa vida que não nos causam nenhum impacto? Mas tem aquelas que, quando são apresentadas vêm com um amor imediato ou com uma raiva imediata. Tem rapaz que, quando a moça conhece, faz o chão desaparecer, os joelhos tremerem, a boca ficar seca. Todo mundo diz, nossa, fulano não é flor que se cheire, fulano não presta. E ela já se apaixonou pelo fulano que não presta. Às vezes nem quer admitir, mas o coração já está assim, tá, na boca. É porque muitas vezes está ali, do passado, aquela pessoa com quem ela se comprometeu. E é claro que, às vezes, dá tudo errado, porque não é dessa vez o caminho que juntos eles têm de trilhar. Mas às vezes dá certo. Há a união dos dois seres, há filhos, há um lar equilibrado para compensar o lar destruído de vidas passadas. E esse é o problema do relacionamento entre pais e filhos, porque pai e mãe unem-se, vêm os filhos. Invariavelmente os nossos filhos são as nossas relações de ontem. Ainda que tenhamos nos esquecido, em grande parte, daquilo que aconteceu, até para que nós possamos viver juntos uns dos outros, há no nosso inconsciente ainda o alarme, que soa. E é por isso que nós mergulhamos na carne e vivemos tanto tempo nela. É impossível que um espírito reencarne que viva 50, 60, 70 anos num corpo de carne e seu espírito não se encharque desse corpo. E quando eu falo em se encharcar, não falo em se encharcar do corpo em si, mas das vibrações materiais. Isso tanto existe que os espíritos poderiam muito bem pegar todas as almas sofredoras, levar para uma região do plano espiritual, doutriná-las, energizá-las e não se precisaria tomar passe aqui na Terra, não seria preciso trazerem espíritos sofredores para se comunicarem através dos médiuns. No entanto, esse trabalho existe por vários motivos, e há quem diga, é pra a gente, que é encarnado, poder trabalhar. Mas, não só isso. A maioria dos espíritos sofredores ainda está muito encharcada das necessidades e energias daquilo que foi o seu corpo, a sua matéria. Por isso eles se sentem tão realizados ao perseguirem alguém. Não só porque eles sejam maus, ou porque têm um problema com aquela pessoa de outras vidas, mas, porque vivem, necessitam de uma simbiose, de uma troca com a energia da matéria que os encarnados ainda têm. Por isso é preciso o tratamento da influência espiritual negativa,
porque chega um momento em que ela se traduz em cansaço, fraqueza e doença para o encarnado. Ele começa a ficar doente periodicamente, volta e meia está se consultando num médico. Isso é muitas vezes causado pela troca de energia com espíritos sofredores que estão sugando energias que o encarnado não está repondo com positivismo ou com tratamento, com uma vida enfim cada vez mais equilibrada. Inclusive há casos tão sérios de obsessão, em que o espírito obsessor está há tanto tempo trocando energias com a pessoa encarnada, que, nas salas de tratamento, a pessoa vem mas não é desligada do obsessor dela, porque, se for desligada, pode cair desmaiada. Se desligar, ela pode ir para um hospital ser internada, sem ninguém diagnosticar o que ela tem. É a falta da energia do obsessor, há uma troca, por tanto tempo, da energia de um com a do outro, que é como se extirpasse um órgão vital. E isso é muito sério, porque estamos mergulhados em energia, trocamos energia o tempo inteiro, por telefone, pessoalmente, no beijo, no abraço, no aperto de mão, no relacionamento sexual, em toda parte, a toda hora. Nós estamos mergulhados em energia, em vibrações, e as trocamos, doamos e recebemos. E, é claro, pela nossa vibração, pela maneira como nós encaramos a vida é que vamos escolher as vibrações que nos afetem. Isso existe mesmo e o nosso corpo físico obedece também a essas leis. Na época de seca, em Brasília, os espíritos dizem-nos que temos de ter muito equilíbrio emocional. Os médicos falam que nós temos de beber muita água, comer alimentos suaves, leves, não abusar de gorduras, de frituras. Mas nós temos também de fazer uma dieta dos nossos pensamentos, nessa época principalmente, porque os espíritos dizem-nos que nesse período em que fica muito seco, fica muito pesado o ar, não é só a rinite alérgica, a bronquite que aparecem, o assédio espiritual também. Porque, segundo os espíritos, as regiões de sofrimento espiritual inferior são muito semelhantes, ficam muito parecidas, com o nosso cerrado, são aquelas árvores retorcidas, é aquele ar difícil de respirar, aquele cheiro de, graças a Deus lá é muito mais difícil, de enxofre. Engraçado é que na novela Viagem eles colocaram um umbral até sutil, não é? Ficou uma coisa plástica, bonita. Porque quem leu Memórias de um Suicida sabe que há muito além de tudo aquilo que apareceu na novela, aliás não apareceu quase nada na novela. Eles optaram por uma coisa assim mais de Dante, mais de A Divina Comédia do que propriamente do Livro dos Espíritos. Vejam vocês, as pessoas, infelizmente, malgrado a tecnologia que o mundo alcançou, continuam com as mesmas angústias, desde que o mundo é mundo. Por isso nós ainda trazemos tanto do nosso passado. Porque aqui, às vezes, temos um filho que segue a carreira militar, por exemplo, para nossa surpresa, quando todos os amigos dele estão fugindo da carreira militar. Quem foi militar em muitas encarnações, não deixa de ser de um dia para o outro, não. É óbvio que, no futuro, os chamados militares assumirão uma outra proporção, porque nós não precisaremos mais nos defender dos outros. Porque os outros não nos causarão tanto medo quanto nós mesmos vamos causar medo a nós. A Chico Xavier certa vez perguntaram, Chico, você tem medo de alguma coisa? Ele disse, eu tenho pavor. De quê, Chico? Ele respondeu, da fera que vive dentro de mim. E é isso mesmo. Nós temos de ter medo não é de que os outros países nos invadam, mas de que nós possamos acabar invadindo o espaço do outro, deixando de lado o respeito ao outro e comecemos a fazer aquilo que não é correto. Mas, enquanto esse dia não chega, há pessoas que se identificam e são valorosos colaboradores dentro da área militar. Da área militar e de outras áreas. Tudo isso não significa que utilizemos o atavismo como uma desculpa. Ah, eu ia parar de beber, mas li um livro em que a autora disse que não dá para parar de beber assim, de uma encarnação para outra, porque é uma coisa atávica. Então, nessa vida, eu vou ter de continuar bebendo, na próxima eu vou deixando devagar. Não. Certas coisas, embora, sim, sejam um vício atávico, precisam de uma solução imediata. Porque tem gente que diz assim, ah, meu avô fumou até os 100 anos, morreu com 100 anos, meu avô bebia pra burro e morreu velhinho. Não interessa. Numa próxima existência, aquele avô velhinho que bebeu até morrer, e que morreu velhinho,
Vai ser a criança com cirrose hepática desde o berço. Vai ser a criança com câncer nas vias respiratórias desde o berço, porque fumou até morrer. E não adianta, porque nós estamos nessa vida numa corrigenda para a nossa próxima vida. Então, sem dúvida nenhuma, se hoje você tiver uma velhice produtiva, ativa, feliz, você será a criança de amanhã que vai se alfabetizar cedo, que vai começar a falar muito cedo. Por quê? Porque na velhice da vida anterior você viveu plenamente, você foi amado pelos seus familiares, você se sentiu aceito pela sociedade. Vejam como, de uma vida para outra, embora haja um novo corpo, aquele espírito eterno traz no seu bojo todas as lembranças, todas as experiências vividas até o seu último dia de existência anterior. Uma senhora foi procurar Chico Xavier certa vez. Ela tinha pânico de morrer e ser enterrada. Então ela não conseguia se imaginar sendo enterrada, mas pensava nisso diariamente. Ou seja, era uma coisa da qual ela tinha pavor e, ao mesmo tempo, era um processo de obsessão para ela. Ela diariamente pensava na morte, mentalizava o velório. Mentalizava o caixão descendo e ela ali, sendo enterrada. E não se conformava. Então ela saía correndo, tinha crises de choro, era uma coisa terrível. E Emmanuel disse a Chico, esta senhora foi enterrada viva numa das suas últimas encarnações. E, quando ela acordou, estava enterrada, embaixo da terra. Ela, antes de morrer, desesperada, porque morreu, claro, asfixiada lá embaixo, alucinada de fome, comeu a própria mão. Vocês já imaginaram? Vocês acham que um espírito esquece uma coisa dessas? Acordar debaixo da terra, quando não adianta gritar. É uma coisa seríssima, e tem gente que tem certos pavores, às vezes nos conta seus medos e a gente diz, ah, que besteira, que frescura. Não. Tem de respeitar, porque os nossos grandes medos vêm de experiências assim. Fulano tem pavor de cobra. Tem gente que tem pavor mesmo, verdadeira fobia. E vai saber por quê. Os espíritos contam que, antigamente, os hindus matavam os ladrões e as prostitutas assim, jogavam as pessoas num fosso cheio de cobras. Agora vocês já imaginaram o trabalho que os espíritos tinham para recuperar esse espírito? A pessoa ficava louca nos instantes que antecediam o momento da morte. Era uma dificuldade para a espiritualidade tirar o espírito dali, convencê-lo de que os animais, as cobras, não estavam mais lá, que o corpo já tinha perecido. E isso é muito sério. Assim como também na Índia, até há pouquíssimo tempo, quando morria o homem da família, a cidade inteira, a rua, os vizinhos, faziam uma grande fogueira e a viúva tinha de entrar nela e morrer ali, para provar para a sociedade que amava o marido. Já imaginaram? Já imaginaram uma mulher sendo obrigada pela sociedade, pelos costumes, pela vizinhança, a se imolar no fogo? Vejam vocês que, até por ignorância de determinadas épocas, nós trazemos em nós muitos traumas que, às vezes, a psicologia alivia, a psiquiatria explica, mas ambas não solucionam, porque grande parte das ciências psíquicas ainda não aceitam a realidade do espírito. E, enquanto não aceitarem, sempre haverá limitação, tanto para a medicina da Terra quanto para a psiquiatria, para a psicologia, embora todas sejam ciências altamente respeitáveis e necessárias para o nosso equilíbrio das horas de agora, dos dias que estamos vivendo, de estarmos mergulhados num corpo físico. No dia em que essas ciências admitirem a realidade espiritual, quantas soluções não existirão para problemas aparentemente sem solução? Todo caso, mesmo aqueles aparentemente sem soluções, encontrará alívio e até cura. Quando você se permite ser obsediado, não está bem. Quando você está vibrando positivamente, quando você está bem com todo mundo, é praticamente impossível passar por um processo de obsessão. Para que um espírito sofredor se aproxime de nós, ou estamos desanimados há muito tempo ou estamos sem esperança nenhuma ou estamos muito tristes, amargurados. Em muito atavismo do nosso passado está presente nas conversas menos dignas, nas tentações, naquilo que de vez em quando pensamos que gostaríamos de fazer de errado, e que até faríamos, se pudéssemos fazer escondido, sem ninguém descobrir, e nas inclinações que, surpresos, descobrimos que ainda temos, nos momentos assim mais complicados da nossa vida, na fofoca, na maledicência,
nas falhas que já foram nossas no dia a dia, em vidas que se foram e que ainda se apresentam hoje e se nos repercutem, para que nós possamos escolher um outro tipo de energia, mais positiva. Vamos fazer o bem, ajudando a quem precisa. Ajudando mesmo, de todas as formas, para podermos construir em nós um homem novo e, no dia em que nós desencarnarmos, a nossa faixa vibratória será muito diferente da faixa em que estávamos quando reencarnamos nessa atual existência. Pensemos nisso. Que nós possamos, ao longo de toda a nossa existência, fazer todo o bem ao outro, doando ao outro o melhor de nós, na certeza de que a vida saberá nos devolver isso, da forma mais sábia possível, e que aquilo que é atávico, vai se transformar, vai se modificar em luzes, em bênçãos, que nos acompanharão além desta vida, na vida mais alta que nos espera. 8. Cotidiano. Falar sobre cotidiano é muito bom. Nós nos envolvemos muito em nosso cotidiano. Por exemplo, tem gente que vem a mim e diz: eu sonhei que assisti a uma palestra sua. E os espíritos comentam que no meio das semanas as pessoas se encontram mesmo. Às vezes nos mesmos lugares físicos a que estão habituadas, só que no plano espiritual, fora do corpo de carne. Juntamente com os nossos irmãos desencarnados, vamos aprendendo todos juntos, e aí podemos até assistir a palestras de um Dr. Bezerra de Menezes, de um Dr. Dias da Cruz. Juntamente com a pleiade de espíritos que nos acompanha. Vamos falar então acerca da aplicação da doutrina espírita na nossa vida prática, o que é a coisa mais difícil do mundo. Porque todo mundo nos cobra. Os colegas de trabalho já dizem: ah, você é espírita, fulano. Então você não pode isso, não pode aquilo, não pode chorar, não pode rir, não pode. Ou, ultimamente, nesse governo, aí é que está mais complicado, porque algo acontece e já cutucam logo o espírita. Ah, é karma, não é? Vocês, espíritas, não dizem que a gente tem de sofrer, tem de passar por essas coisas porque é karma. E por aí vai. No entanto, nós, que estamos dentro da doutrina espírita, que estudamos a doutrina espírita, que nos reciclamos, entendemos que o karma, como os nossos amigos hindus o consideravam, na realidade pode ser perfeitamente modificável. Há cerca de 60 anos, quando ainda não se tinha tanta literatura espírita, os próprios espíritas consideravam que o karma determinava a nossa vida, os acontecimentos da nossa vida, e não podia ser modificado. Hoje sabemos isso, de forma nenhuma. Porque sabemos que, com o amadurecimento da humanidade e dos próprios espíritas, os espíritos foram trazendo, principalmente através da mediunidade de Chico Xavier, a informação de que todos os dias nós estamos modificando o nosso karma, estamos escrevendo ou reescrevendo a nossa própria história, tornando, portanto, altamente responsável a nossa atitude. Quanto mais estudamos a doutrina espírita, mais percebemos que é preciso amar, sim, mas amar sabendo por quê, para quê. Eu sou de família espírita e, quando menina, tinha medo de ser espírita, porque achava que ia amar Jesus menos se estudasse. Espiritismo no nosso cotidiano é isso. Às vezes amigos meus passam por grandes problemas e eu vou perguntar para os espíritos, mas por que fulano está passando por isso? E os espíritos sempre me dizem: minha filha, se ele está passando por isso é porque é um processo de luta para ele, um processo que vai redundar em benefício, em equilíbrio, em evolução. Às vezes passamos por coisas horríveis, por sofrimentos muito grandes, mas os espíritos sempre consideram a possibilidade do nosso progresso espiritual. Entretanto, a gente tem de discernir. Às vezes as pessoas queixam-se tanto e nós, como espíritas, dizemos: é porque você deve estar resgatando alguma coisa. Mas se nós formos conhecer a vida da pessoa a fundo, muitas vezes veremos que nessa mesma vida ela semeou as incompreensões e os problemas que está colhendo agora. Não precisa esperar outra encarnação para se resgatarem algumas coisas. Nesta vida mesmo as coisas acontecem. Talvez o momento mais difícil, ao sermos espíritas, é quando amamos alguém, e se alguém não nos ama e diz: eu vou embora. Esse é um momento difícil, em que, como espíritas, sabemos que não adianta reter ninguém ao nosso lado. Há uma música do Milton Nascimento, lindíssima, que assim diz: se um dia você for embora, não pense em mim, que eu não te quero meu, eu te quero seu.
Se um dia você for embora, vá lentamente, como o dia que amanhece sem que a gente saiba exatamente como aconteceu. Se, por acaso, você um dia for embora, ria se seu coração pedir, chore se seu coração mandar, mas não esconda nada, porque nada se esconde. Se, por acaso, um dia você for embora, leve o menino que você é. E vocês sabem o que eu descobri, analisando alguns casamentos que conheço. Que, muitas vezes, a pessoa sabe que não é feliz, o outro também não é feliz, mas querem continuar naquela infelicidade de qualquer maneira. E às vezes um dos dois ainda vai para o centro espírita e diz, é karma. Eu tenho de aguentar até o fim, porque é karma e eu vou até o fim. Porque a nossa vida tem de ser ruim. Onde está escrito que a nossa vida não tem de ter qualidade, alegria, entusiasmo, beleza? Porque somos espíritas. Porque estamos resgatando débitos. Não, de jeito nenhum. Outra frase que eu já ouvi espírita dizer, eu e meu marido já sublimamos o nosso casamento. Há 10 anos eu durmo num quarto e ele em outro, somos irmãos, é tão lindo. Aí deve haver alguma coisa errada. Marido e mulher não podem virar irmãos, porque o relacionamento afetivo implica numa parceria em níveis físico, psicológico, emocional. Se começamos a omitir coisa do outro, então fica difícil. A mulher sempre se casa apaixonada, mesmo quando diz que não gosta, ela sempre se casa apaixonada. O homem pode se casar por vários motivos, mas a mulher não tem jeito. Mas, quando o homem se casa apaixonado, é uma parada, porque o homem apaixonado é lindo. É tão lindo ver aqueles velhinhos, 80 anos, 50 de casamento, 60 de casamento. Como é que alguém vive 60 anos ao lado de outra pessoa, não é? E vive feliz. No outro dia tinha um casal de velhinhos sendo entrevistados na televisão, ele, olhando para ela, 60 anos de casamento, e dizendo ela é minha namorada e até hoje, quem é que tem os olhos azuis como os dela? Então eu falei, meu Deus, ainda existem almas assim, almas que se respeitam e se amam tão intensamente que os anos passam, mas a casa fica edificada sobre a rocha. Se você se unir a alguém e ainda quiser curtir milhões de coisas e não pensar em amor para a vida toda, não tenha filhos, opte por não colocar filhos no mundo, porque não vai dar certo. Filhos implicam em compromisso. E, na maioria das separações, acabam ficando com a mãe. Às vezes a mãe não tem a mínima afinidade com o filho, mas, na hora de escolher, o filho diz, eu quero a minha mãe querida e a mãe sai levando o menino. Segundo a lei brasileira, a mãe é sempre a pessoa ideal para ficar com a criança. No lar das crianças da comunhão espírita, onde nós temos 60 crianças abrigadas, já enfrentamos muitos problemas devido a essa legislação, de mães prostitutas irem buscar alguma criança, com ordem do juiz, e nós termos sido obrigados a entregar a ela. Para a justiça brasileira, infelizmente, a mãe pode não ter a mínima condição, mas é mãe, e pode levar a criança embora. Às vezes os espíritos querem nos confortar, porque é duro estar fazendo a mala de uma criança, colocando lá dentro a mamadeira e tentando explicar quantas vezes a criança come por dia, e ver a mãe debochando, dizendo que ela vai comer ratazana, porque é só o que ela tem no barraco dela. Nesses momentos, às vezes vem o conforto espiritual, minhas filhas, a que o nosso irmãozinho fez um estágio de amor que o sustentará ao longo das lutas que ele vai ter de atravessar. Certa vez li no jornal a história de um menino de 17 anos que se tornou trapezista de circo. Ele era um menino de rua, foi apoiado pela dona do espaço onde trabalhava e se tornou um ótimo trapezista. Ele contava, vejam vocês, que há 6 anos estava na rua e dormia numa rodoviária. E contava também que tinha tanta vergonha de dormir na rua que se deitava nos paralelepípedos somente às 3 horas da manhã, porque nesse horário não tinha mais movimento nenhum, e, antes de amanhecer o dia, ele acordava, para que as primeiras pessoas que ali passassem não o vissem dormindo nos paralelepípedos. Mesmo assim, às vezes, a gente rotula as pessoas que estão na rua, dizendo, são crianças que fugiram de casa, são crianças que não têm vergonha, são crianças ladras e, no entanto, há almas com nobres sentimentos, como esse menino. Nós temos uma dívida social muito grande que, se Deus permitir, a nossa geração e as futuras hão de resgatar.
Porque não está no karma de ninguém cheirar cola para enganar a fome, não está no karma de ninguém fugir de casa porque o padrasto maltrata. Karma não é bem isso que nós estamos imaginando. A única coisa que nós não podemos modificar é o amor que Deus tem por nós. O resto nós podemos modificar. Há anos Emmanuel disse que o homem chegaria ao espaço pleno, visitaria todos os planetas e ali construiria cidades, que o homem desceria ao mais profundo dos abismos dos mares e dali retiraria alimento para matar a fome de toda a humanidade, que alcançaria as estrelas, mas que jamais conseguiria mudar as leis de Deus e viver sem amor. Pensemos em quantas pessoas estão vivendo junto de nós a míngua do nosso amor. Pensemos se nós mesmos, às vezes, também estamos sem gostar de nós, sem amar o outro, sem respeitá-lo, sem admirá-lo. Pensemos se estamos nos omitindo, porque não temos nada a ver com a vida dos outros, embora possamos sempre dar uma palavra nobre que incentive e que faça alguém ter uma nova vida. Às vezes estamos no meio de uma discussão, as pessoas só falando barbaridades, todo mundo pessimista, e percebemos que podemos dar uma contribuição positiva. Nessas situações, muitas vezes são os espíritos que ali estão a nos incentivar. Eu me lembro que, há pouco tempo, indo ao mercado, na hora em que eu vi quanto eu tinha dado à conta das compras que eu tinha feito, fiz um discurso para a caixa, pois é. Veja você que tem gente que vive de salário mínimo. Eu não estou levando nada, aqui não tem carne, não tem verdura. Meu Deus, o que é que tem aqui? Aí levei uma baita bronca dos espíritos, porque eles me mostraram a fila de gente que estava atrás de mim, levando menos coisa do que eu. Os espíritos disseram: nós somos responsáveis pelas palavras que saem de nós. Emmanuel já nos disse que existe um caminho que a palavra faz até chegar à boca perfeitamente controlável. Nós temos vontade de fazer e de falar um monte de coisas, mas daí é colocarmos em prática. De preferência que não consigamos naquilo que for nocivo, no que for menos digno. Nós temos o pudor de perceber que determinadas coisas não são boas. Felizes de nós no dia em que, para nós, ser espírita significar fazer apenas o bem, seja o quem for, como diz Casimiro Cunha, significar ser clemente para com todos, ter uma vida feliz, porque faremos os outros felizes, for fazer da nossa casa um ponto de apoio para os jovens amigos de nossos filhos, para os amigos de nossa esposa ou de nossa companheira, que irão até lá para desabafarem suas dificuldades, mas que sairão sempre com uma palavra nobre. Às vezes nós temos vergonha quando chega alguém na nossa casa e é hora do evangelho. Ah, hoje a gente não faz porque fulano está aqui nos visitando. E o espírito mentor do visitante fez de tudo para ele chegar na hora do evangelho na nossa casa, que era para ele participar da leitura, da prece. Tenhamos a certeza absoluta de que, se o conhecimento espírita veio à nossa vida, até porque aprendemos na doutrina que o acaso não existe, foi para que a nossa alma, desperta com as realidades espirituais, procurasse, não os caminhos mais fáceis, mas os mais tortuosos, foi para que entendêssemos que, às vezes, aquele filho que nós mais amamos é o filho que não veio para ser feliz na terra. Às vezes para aquele filho a quem nós sonhamos um futuro de doutor, na humildade, nas dificuldades é que encontrará o seu destino. Às vezes escravizado a uma enfermidade renitente é que ele vai ser feliz, mesmo que nós pensemos que não. Ser espírita também é isso. É ter essa compreensão de que tudo que vem à nossa vida pode ser modificado para melhor, e se nos encontramos naquilo que não pode ser modificado, então aí, sim, reside um compromisso com o nosso passado que nós temos de atravessar com amor, com compreensão, com bondade. Vejam, há momentos em que a pessoa enlouquece, perde a noção do limite. Dona Maria Modesto, a grande espírita que fundou o Sanatório Espírita de Uberaba, foi uma pessoa extraordinária, sempre com uma mediunidade incrível. Ela tinha tuberculose, aliás, tinha câncer nos 2 pulmões, mas os espíritos diziam aos familiares: ela não vai morrer tão cedo porque ainda tem compromissos a realizar. Pois bem, ela tinha um marido difícil, um homem de posses, mas que não admitia uma torneira dentro de casa e fazia buscar num poço longe a água que trazia nas costas. O espiritismo, ali, era vivido diariamente, porque ela não se deixava abater, sabendo, como sabia, que o marido vivia um processo de influência espiritual muito grande.
Dona Maria Modesto ficou casada com seu esposo por quase 40 anos, mas houve um dia em que ela lhe disse: agora o nosso compromisso está terminado, porque ele ficou quase louco e começou a agredi-la fisicamente. Então ela lhe disse: eu vou morar no sanatório espírita de Uberaba, com os loucos, e a nossa missão de marido e mulher está aqui concluída. E se foi. Estava ali fim do compromisso. Até há poucos anos, quando vinha aos trabalhos de cura da nossa casa, ela entrava acompanhada pelo Dr. Bezerra de Menezes e com o esposo, ainda numa cadeira de rodas, tantos anos depois do seu desencarne. Aprendamos a ser construtores do nosso próprio destino. Não deixemos que ninguém nos desanime, porque o desânimo é o câncer da alma, os espíritos nos dizem. Ele vai como que nos corroendo diariamente, e é tão triste você amanhecer, suspirar e pensar tristonho: ah, meu Deus! O que é que eu vou fazer desse dia que está começando? É triste demais. Nós temos de ter como primeiro pensamento, em todas as manhãs, que aquele dia será um dia de muitas realizações espirituais, que nós vamos conseguir aquilo que for do nosso merecimento e vamos fazer por merecer, porque vamos modificar a nossa vida nas mínimas coisas. Quando Kardec, desanimado, viu todos os amigos do primeiro momento, que adoravam a sua tarefa e que falavam da beleza da vida além da morte, irem aos jornais dizerem que era tudo mentira, que Kardec era um mentiroso, ele quase desanimou, mas se lembrou de que as ideias que vêm do alto permanecem. Davi Nasser, o grande jornalista da revista O Cruzeiro, no fim da sua vida dizia: o maior remorso que eu tenho na minha vida foi do momento em que estive com Chico Xavier. Quando jovem, Davi Nasser foi até Pedro Leopoldo, entrevistou Chico, fotografou Chico sentado na beirada da banheira de sua casa e disse, numa manchete da revista: Chico Xavier recebe os espíritos até tomando banho. Aquilo deu uma repercussão no Brasil inteiro e Chico foi vilipendiado, principalmente pelos espíritas. Acontece que Davi Nasser e o amigo que fora com ele até lá se fizeram passar por fotógrafos americanos. Só falavam em inglês e diziam que tinham vindo dos Estados Unidos para entrevistar Chico Xavier e saber sobre a sua mediunidade. Só que 3 dias depois de ter publicado a reportagem, Davi Nasser lembrou-se de ler a dedicatória que Chico Xavier havia feito no livro que lhe havia dado. Ao abrir a dedicatória, ele, que havia passado todo o tempo na casa de Chico, com pseudônimo, pôde ler: ao estimado amigo Davi Nasser, as bênçãos de luzes de todos nós, os vossos amigos do plano espiritual, Emmanuel. E, no final da vida, corroído pela doença, Davi Nasser dizia: meu maior remorso é Chico Xavier. Meu maior remorso foi ter feito com ele o que eu fiz. Entretanto, nós sabemos que os espíritos não impedem que certas coisas aconteçam com as pessoas que só fazem o bem justamente para que elas que sempre façam um bem maior. Uma semana depois de desencarnada, irmã Dulce falou ao Dr. Bezerra de Menezes: eu quero trabalhar. E conta Emmanuel que o Dr. Bezerra disse a ela: mas, irmã Dulce, a senhora trabalhou a vida inteira, tem só uma semana que a senhora deixou aquele corpo tão doente. Ah! Mas o senhor sabe, eu me acostumei tanto que tenho de fazer alguma coisa. Será que não tem nenhum serviço que ninguém queira, para eu fazer do lado de cá? E, quando o Dr. Bezerra abriu um pátio lotado de crianças que haviam desencarnado nas ruas, irmã Dulce correu para abraçá-las e reencontrou, no mundo espiritual, o seu destino, o de ser mãe de todos aqueles que não têm mãe. Não duvidamos de que no mundo espiritual nós recontaremos a nossa história e vamos continuar a fazer, se Deus quiser, as coisas boas que já fazemos aqui. O nosso despertar na pátria dos espíritos, a pátria de todos nós, não trará inseguranças, tremores nem lágrimas, porque nós apenas vamos reencontrar lá os nossos maiores e queridos amigos e vamos continuar a fazer todo o bem que nós já estamos fazendo aqui neste mundo. Pensemos nisso. Vamos ter juízo, porque os anos que estão chegando são anos de definição para todos nós. São anos em que nós vamos ter de passar por determinadas provas e o que vai nos tornar diferentes uns dos outros será a forma como nós ultrapassaremos as mesmas dificuldades. Peçamos a Deus, todos os dias, luzes, bênçãos, saúde física e, principalmente, espiritual, além de muita alegria, porque é preciso sermos alegres, e ninguém tem mais motivo para ser alegre do que aquele que acredita que não morre nunca,
que está sempre junto de quem ama no rumo do infinito e que ninguém, nunca, vai lhe roubar nada, porque, na verdade, tudo é empréstimo, só o que é nosso é o que está guardado em nosso coração. Ponto e vírgula, e o que está guardado em nosso coração é aquilo que nós doamos ao coração dos outros. Combinado? 9. Drogas e obsessão. Nosso tema agora é drogas e obsessão. Na verdade, todos os vícios que nós podemos ter estão sempre relacionados com uma influência espiritual poderosa e negativa sobre as nossas vidas. Disse muito hoje em dia, foi a televisão que trouxe a droga para dentro de casa. Mas sempre existiram pessoas viciadas em todas as épocas da humanidade. Determinadas drogas, é claro, ficaram mais popularizadas ou conhecidas, de 20, 30 anos para cá. Mas sempre existiram em todas as épocas aquelas pessoas que, não conseguindo aceitar a realidade das suas vidas e que, não tendo condições emocionais de modificar as suas vidas, optaram pelo esquecimento, a breve loucura dos vícios que, de alguma forma, levam por alguns momentos a um mundo aparentemente perfeito. Isso é tão sério que hoje já se questiona, de uma geração para cá, acerca dos próprios remédios que utilizamos, tantos deles verdadeiras drogas também. Ainda no outro dia um deputado estava na televisão falando acerca da não obrigatoriedade da lei que ele mesmo implantou, a do problema da cola de sapateiro. Segundo a lei que ele tentou implantar, era preciso, ao se dirigir a uma loja especializada em colas, provar, através de um documento, que se era sapateiro, e apenas a pessoa adulta poderia adquirir a cola, para evitar que crianças que vivem nas ruas fizessem uso da química. Entretanto, muitos sapateiros começaram a comprar o vidro da cola, tirar uma parte para o seu uso profissional e vender a outra parte para as crianças de rua. Assim, o vício se alastra. Em Brasília, quem toma ônibus sabe, é impressionante o número de crianças, já pela manhã, sob o efeito da cola de sapateiro. E é muito fácil até falar, nossa, coitado do menino viciado. Entretanto, a cola de sapateiro é utilizada pelas crianças de rua para enganarem a fome. Com a cola, vem a sensação agradável de bem-estar e, principalmente, não se sente fome. Mas, em compensação, morre-se. Porque a cola resseca tudo por dentro, aquilo explode o pulmão em pouco tempo e, por isso, tantas crianças morrem vítimas da cola de sapateiro. São crianças mesmo, porque, ainda no outro dia, às 11 horas da manhã, tomando o ônibus aqui em Brasília na rodoviária, eu tive a oportunidade de ver um menino que não tinha mais que 9 anos completamente envolvido pela cola, a ponto de não estar enxergando nada, tamanha a quantidade do produto que ele havia aspirado. 2 amigos ajudavam-no a chegar até próximo a uma pilastra. Foi uma cena tremendamente infeliz. Nas ruas, as crianças que não voltam para casa nunca, estão sujeitas à cola, ao crack. O crack é uma droga barata, uma mistura de uma porção de coisas ruins, até de caco de vidro, mais fácil de ser adquirida, então as pessoas de menor poder aquisitivo acabam se viciando. Os livros psicografados trazem vários relatos, principalmente os psicografados por Luiz Sérgio, de jovens, principalmente jovens, que, viciados, não conseguiram superar o problema da droga através de tratamentos os mais variados e retornaram ao mundo espiritual ainda presos não só pela necessidade de drogarem-se mas também pelo processo obsessivo que viveram. Nas chamadas crises das pessoas viciadas, quando elas chegam a ter até ataques epilépticos, tamanho nível de química em seus organismos, quando elas caem no chão, nunca estão sozinhas. Aquele ataque epiléptico causado pela droga, geralmente, é um abraço enorme da entidade sofredora ou das entidades sofredoras que se utilizam da pessoa para também fazerem uso das drogas. É impressionante notar, nos relatos dos espíritos, como cada vez mais as pessoas que se drogam são mais jovens. Aos 12, 13, 14 anos já acontece frequentemente de vir alguém e oferecer, nas festinhas, a droga. Há pouco tempo um menino de 9 anos veio com a mãe à nossa casa espírita e disse que queria falar comigo. Quando eu fui conversar com ele, então ele me disse, vou falar só com você, porque eu não quero que minha mãe escute. E me contou que um colega, um ano mais velho que ele, portanto com 10 anos, o havia levado até um banheiro e oferecido cocaína, que tinha pegado da casa do pai.
Começa por aí um problema sério de educação. Se você tem um determinado tipo de vício, como é que você vai dizer a seus filhos que aquilo faz mal, que aquilo não pode? É o caso do fumante que diz para os filhos: não fume. Olha o meu exemplo, olha o meu caso. Eu fumo e vivo doente. Ora, então pare de fumar. Porque esse é o grande exemplo. Costuma-se dizer que os artistas, que os gênios, sempre se utilizaram das drogas porque têm uma grande sensibilidade, porque a percepção deles precisa ser muito maior, e a droga desenvolve a percepção. Nas décadas de 50 e 60 artistas e até intelectuais afirmavam que o LSD levava as pessoas a mundos extraordinários, de onde se podia trazer coisas maravilhosas para a humanidade. Ou seja, as trevas trabalharam bem. Muita gente se drogou imaginando atingir esse céu que nunca existiu. Os próprios espíritos amigos, nas orientações, dizem que toda aquela geração da década de 60, que falava de paz, de amor, que era contra a guerra, na verdade tinha uma inspiração espiritual. Foram almas que vieram à Terra com a missão de, depois da Segunda Grande Guerra, trazerem ao mundo uma nova noção de equilíbrio e de paz. Entretanto, as trevas também trabalharam e conseguiram atingir aquela geração através das drogas e do sexo sem compromisso afetivo, duas coisas que levam, sem dúvida, à destruição. E foi aí que os jovens começaram a enlouquecer, a se suicidar. Muita gente jamais se recuperou. Todo vício, seja o álcool, sejam as drogas, sejam os remédios nos quais às vezes nos viciamos profundamente, aqueles para acordar, aqueles para dormir, aqueles para comer, aqueles para parar de comer, têm efeitos deletérios sobre o nosso organismo. Com relação aos medicamentos, os espíritos veem a coisa de uma forma tão diferente que dizem que cada comprimido que vamos tomar para uma dor de cabeça, para uma dor de estômago, devemos colocar na palma da mão e mentalizar que aquilo é uma gota de saúde, de luz. E, quando estivermos tomando o remédio, devemos pensar que aquilo vai refazer o nosso organismo, vai trazer saúde. Os remédios que estão na Terra têm a permissão de Deus para existir. Muita gente que tem problema de vício diz: ah, eu tentei largar mas me deu uma coisa. Ora, essa coisa não é só o nosso corpo físico pedindo a droga, é, principalmente, o grupo de espíritos sofredores que quer continuar nos utilizando. Porque, como eles estão desencanados, precisam de um encanado para sentirem novamente a ideia do vício, aquela sensação quase física mesmo de que estão se drogando. E aí é que complica, porque é fácil às vezes convencer a pessoa a deixar o vício, mas convencer quem está em torno, as almas sofredoras, é que é difícil. Por isso é quase impossível que, sem um tratamento espiritual, o viciado se recupere. Os espíritos contam muito bem que há determinadas lesões que afetam o corpo de carne e afetam também o corpo espiritual e que a pessoa que se droga mata células perispirituais, quando ela desencarna, quando sai do corpo, chega a ter verdadeiros buracos no seu perispírito. Então os jovens que foram viciados por muitos anos em drogas pesadas às vezes têm um verdadeiro buraco na altura do estômago, do intestino, porque conseguiram destruir, na sua área perispiritual, toda essa parte, tamanha digestão de drogas as mais violentas que eles realizaram. A verdade é que a pessoa realmente viciada não vive por muito tempo e é uma mentira dizer: amanhã, se eu quiser, eu paro. Isso não existe. Até por causa dessa obsessão, dessa influência espiritual tão forte sobre aquele que se droga. Também quando a alma não quer, não adianta, porque ela não se livra das drogas. É preciso que a alma às vezes passe por humilhações, por padecimentos, por vergonhas terríveis, para que ela se conscientize de que precisa deixar realmente as drogas, mesmo que seja muito difícil. É muito sério o problema da droga porque ele é enorme na nossa sociedade e nós ainda fingimos, em muitos casos, que ele não existe ou, se existe, só vai atrair o filho do vizinho, mas não o nosso. Mas nós temos de conversar com nossos filhos sobre isso. Você percebe que essa geração mais jovem, essa que hoje está com 7 até 11, 12 anos, já tem uma outra noção, já acha uma perda de tempo se drogar, já recebe até na própria escola determinadas informações nas aulas de ciências, de biologia, que mostram que a droga só causa prejuízo, só tira a razão das pessoas, e não há nada mais sublime que a nossa razão.
Porque ela é uma parte de Deus que está dentro de nós. É um absurdo, uma ignorância que as pessoas deixem a razão nas mãos dos vícios, daquilo que lhes veta completamente o raciocínio e que as faz magoar profundamente aos outros e a elas mesmas. Não é vergonha nenhuma dizer, eu sou viciado, preciso de ajuda e tenho de sair dessa. Os espíritos amigos nos dizem